E pois é, Bob Iger, o chefão da Disney, voltou a atacar o governador da Flórida, Ron DeSantis. Essa polêmica que já vem desde o ano passado e o Bob Iger voltou a criticá-lo. Parece que essa treta, esses problemas não vão acabar tão cedo, tá bom, pessoal? Mas o que está acontecendo e como que isso impacta a Disney? Como que isso impacta o UCM, as produções dessa gigante do entretenimento? É sobre tudo isso que nós vamos conversar nesse vídeo aqui sobre notícias nerd. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Conversas de Nerd. Nesse quadro aqui eu trago informações e opinião sobre o mundo do entretenimento, Marvel, DC, filmes e séries. Eu sou o Saulo Ferreira e quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a se inscrever, porque nós estamos sempre com muito conteúdo aqui, muita informação e opinião. Eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? E vamos então à nossa notícia de hoje, pessoal, porque o negócio está complicado, hein? A Disney não está podendo se dar ao luxo de se meter em certas brigas, porque, como vocês sabem, né, eles estão passando por uma reestruturação. Como eu expliquei para vocês semana passada, 7.000 funcionários foram demitidos porque o Bob Iger quer cortar custos, né? Tem muita gente rodando, inclusive até o presidente da Marvel Entertainment foi demitido nessa leva, Victor Alonso. Eles estão mudando muitas coisas. Só que, embora o Bob Iger tenha dito, né, que ele quer dar uma segurada nas polêmicas e nas brigas, ele voltou a atacar, né, e fez acusações fortes. Ele disse que o governador Ron DeSantis, ele não é só anti-negócios, mas ele é anti-Flórida. Então, isso aqui é uma declaração bem polêmica para quem disse que quer ficar longe, né, desses assuntos que causam brigas. Não parece muito que o Bob Iger está disposto a largar essas polêmicas, não. Tá bom, pessoal? É importante dizer que essa briga vem desde a administração do Bob Chapek, que foi o que saiu, e o Bob Iger entrou no lugar, né? O Bob Iger voltou e substituiu o Bob Chapek. Qual que foi a polêmica da época? O governador Ron DeSantis, eleito lá na Flórida, ele aprovou uma lei que proibia a escola de discutir sexualidade e a questão transgênero nos anos iniciais, né, o jardim de infância, até o 3º ano, que pra gente aqui é o nosso fundamental. Ele proibiu, e é claro que a militância, né, progressista, militância LGBT, o pessoal woke, foi pra cima, a mídia atacou demais essa medida, porque na cabeça dessas pessoas, esse tipo de coisa tem que ser discutido em sala de aula, o que é um grande absurdo, na minha opinião. Você pode discordar, mas essa é a minha opinião. Esse tipo de coisa, e não estou falando contra a biologia, contra a reprodução, contra a anatomia. Estou falando sobre ideologia de gênero ou identidade de gênero, como eles gostam de falar. Infelizmente, o pessoal acha que o Estado deve pautar todas as coisas, deve interferir, inclusive, na educação das crianças nesse nível, o que é um grande absurdo, porque as crianças não devem ser atingidas por esse tipo de mensagem, né? Claro que todo mundo é livre, todos devem ser respeitados dentro da lei, mas não pode haver esse tipo de incentivo. E se a criança se identificar com qualquer outro gênero ou qualquer outra orientação sexual, ela vai ter a sua época de adulto para decidir e fazer suas próprias escolhas. Ela é responsável pelo corpo dela, tá? Agora, querer colocar isso para as crianças realmente é um absurdo. E o que acontece? O governador Ron DeSantis, ele é um republicano, ele é conservador e ele foi contra esse tipo de coisa. Só que a mídia, que é, né, na sua maior parte progressista, foi contra, os movimentos foram contra, e o Bob Chapek, que era o CEO da Disney na época, se envolveu nessa polêmica. Até porque, vocês sabem que a Disney tem uma agenda de esquerda, uma agenda progressista, a gente vê isso incutido nos filmes e isso impactou negativamente a bilheteria, enfim, as arrecadações, né, a bilheteria dos filmes, mas em geral a arrecadação da Disney. Se não fosse assim, o Bob Iger não estaria tentando cortar custos, não é? Ele pretende economizar 5,5 bilhões de dólares com essa reestruturação. Se tudo estivesse indo bem, né, ele fala que são tempos desafiadores, mas a gente sabe que está sendo impactado por causa da má receptividade do público. Se tivesse tudo bem, eles estariam produzindo mais conteúdo desse tipo e contratando mais gente, não demitindo. Então, eles estão sim sentindo a rejeição do público.
tá? Vale lembrar, pessoal, eu separei aqui algumas lacrações de 2022 que nós tivemos. Por exemplo, lá em Wakanda Forever, quando a Riri Williams, né, a Coração de Ferro, tem uma frase lá falando sobre ser preta e não sei o que, né, querendo dar aquela lacrada em cima da questão racial, que de novo é importante, só que esse pessoal monopolizou, e se o cara é um negro conservador, ele é rechaçado. Então é o que eu falei até no vídeo de ontem. Black Lives Matter, vidas negras importam? Não, vidas negras importam se forem de esquerda. Se for vida negra de conservador, eles não se importam não, tá bom? Tem um monte de negro conservador que é rechaçado por aqueles que dizem defender os direitos dos negros, tá? E a gente teve essa frase aí da Riri Williams totalmente enviesada para agradar a militância progressista, né? Até porque negro conservador não fala o tipo de coisa que ela falou. Mas não ficou só no Wakanda Forever. Também tivemos lá fora da Marvel a fada do Pinóquio, né? Tiraram toda a feminilidade dela. Tem várias frases dentro do Pinóquio que não são para crianças, são mensagens políticas. Tem a ideologia progressista ali, falando sobre escola, falando sobre você aceitar quem você é, né? Aceitar que não importa a sua aparência física. Sabe essa mensagem que é, de uma maneira não muito explícita, mas falando sobre a questão que você pode ser quem você quiser, tudo sobre identidade de gênero. Essas mensagens foram identificadas pelos pais, e não precisa nem dizer mais conservadores, né, na questão política, mas os pais que não querem esse tipo de conteúdo para os seus filhos. Isso de Pinóquio, tá? Um filme que é exclusivamente para crianças. E aí, voltando para Marvel, também tivemos She-Hulk, que foi uma série totalmente feminista, né? Aquela caricatura de homens, não só os personagens da série, mas também alguns estereótipos que apareceram como o próprio vilão, nem dá para chamar aquilo de vilão da série, né? E também outras pessoas que apareciam, estereótipos de homem, zoando conservadores, né, colocando eles nessa caixinha de que são pessoas retrógradas. Então a Disney tá atirando para esse lado. E eles sentiram a rejeição do público, tá bom? Só que o Bob Iger, como eu disse, não está disposto a largar. Ele está muito sentido porque a briga foi grande entre a Disney e a Flórida. Inclusive, foi até para a questão legal, porque o governador DeSantis começou a mexer em certas questões legais que envolvem a Disney como empresa dentro da Flórida. Vale lembrar que na Flórida fica a cidade de Orlando, onde está o Disney World. Então, o governador, por conta dessa entrada da Disney na briga, começou a fazer algumas restrições, e isso incomodou demais o Bob Iger, que disse o seguinte, abre aspas, uma empresa tem direito à liberdade de expressão assim como um indivíduo. Ou seja, se eles querem ser contra as medidas do governo, né, e querem apoiar a pauta LGBT, a questão da sexualidade e de transgênero na escola, é um direito da empresa, assim como os indivíduos também têm. Ele falou, né, e ele afirma que o DeSantis, abre aspas, está retalhando a Disney, né, por apenas exercer o seu direito constitucional. E ele ainda disse que isso é muito errado para ele. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, tá? Nessa questão, se o DeSantis está certo ou está errado. E o Bob Iger diz que ele está errado, mas é importante lembrar que o Ron DeSantis está ali para representar o seu povo, e ele foi eleito com uma margem muito grande nos últimos 40 anos. Então ele está representando a vontade da maior parte da população que não está feliz com o que a Disney está fazendo. Tem muita gente incomodada com essa vertente que a Disney assumiu nas produções e fora das produções, como eu disse que está incutido, mas se envolvendo em polêmicas, tá? Diretamente e abertamente. Mas o Bob Iger disse também, abre aspas, nosso ponto é que qualquer ação que frustre esses esforços simplesmente para retalhar contra uma posição que a empresa assumiu, soa não apenas contra os negócios, mas também contra a Flórida. Em inglês ele falou anti-negócios, anti-Flórida. E ele está falando anti-negócios porque está impactando diretamente os negócios da Disney, essas restrições que o governador está colocando. É realmente uma situação complicada, né? Inclusive eu quero saber a sua opinião. Você acha que o governador DeSantis está certo ou não? Você acha que o Bob Iger está certo? Fica naquela situação difícil de você falar, pessoal. Mas o ponto é que o governador DeSantis tem que representar a população.
e ele está no direito dele de colocar certas restrições. Agora, se isso é moral, direito estou falando legal, né? Agora, se isso é moral ou imoral, tá aberto sim ao debate, tá bom? Não dá, o mundo não é preto no branco. Existem muitas áreas cinzentas que são difíceis da gente discutir. Mas o ponto é que o Bob Iger está incomodado. Porém, pessoal, por outro lado, ele tem que entender que ele tem que tomar cuidado. E a Disney também tem que tomar cuidado. Não por uma imposição de um governador, mas pela recepção do público, que é o que está impactando de fato, tá bom? Mas, mesmo com tudo isso acontecendo, o Bob Iger também disse, abre aspas, a diversidade é uma prioridade real para nós. E ele indica que a Disney vai continuar promovendo esse conteúdo com essas pautas, porque ele quer que a empresa crie conteúdo que promova, abre aspas, mais compreensão e maior aceitação. E aí é o que eu sempre falo, né, pessoal? Entra nesse discursinho do pessoal que fala sobre compreensão e aceitação, mas é só quando é do lado deles, tá bom? É só quando a pauta agrada a eles. Aí precisa ter aceitação. Aí é tudo bonitinho, aí é tudo maravilhoso. A gente precisa aceitar, a gente não pode falar nada contra, tá bom? Aí eles são a favor da diversidade, mas é diversidade se fizer parte do grupo progressista, porque se não fizer, vocês sabem muito bem o que acontece, né? Vale lembrar, pessoal, inclusive que lá no Falcão e Soldado Invernal a gente teve uma cena que foi realmente complicada de aceitar, de digerir, que foi o seguinte, o Falcão, se tornando o Capitão América no final lá do último episódio, ele diz para as pessoas pararem de chamar os apátridas de terroristas. Só que os apátridas tinham matado gente inocente. Lembra lá, né, que a menina explodiu um prédio com um monte de reféns inocentes. Até o cara que ficava com ela, ele achou meio assim, extremo, mas continuou, ou seja, era cúmplice. Então, vai falar que essa gente não é terrorista? É a famosa passação de pano, entende? E aí, quando a gente pega outros casos, né, do mundo aí da Disney, a gente tem outros problemas. Por quê? Nós temos o caso do Thomas Strober, que foi um conservador que foi rechaçado dentro da Disney, que foi colocado de lado. Ele tentou trazer visões mais conservadoras para dentro da empresa e simplesmente não vingou. O pessoal não deu espaço para ele. Ele patrocinou, né, convidou acionistas e tudo mais. O cara foi colocado de lado, pessoal, dentro da cúpula, né, da elite da Disney. Então é diversidade mesmo? Se fosse, teria espaço para outras pautas serem debatidas. Vocês querem debater pautas progressistas? Show, beleza. Vamos debater pautas conservadoras também. Vamos falar sobre algumas temáticas, vamos criar personagens que representem a pauta conservadora. Ou será que não pode? Vocês lembram a polêmica que deu o Buzz Lightyear, né? A Disney tentando lacrar e o pessoal falando que o Buzz Lightyear parecia um policial racista. Olha a ideia dessa gente, pessoal. Olha a ideia, falando do visual dele, né? Também tivemos a polêmica da Gina Carano, que foi uma atriz que trabalhava em Mandalorian. E por que ela foi demitida? Foi demitida da Disney. Porque ela era pró-Trump, ela questionou o resultado das eleições lá nos Estados Unidos, a contagem de votos, né? Pode até ter uma declaração ou outra que eu não concorde o jeito como ela se posicionou, mas o fato é, ela é uma militante conservadora, de direita, republicana, e ela foi mandada embora. Por que eles não fizeram isso, por exemplo, com o ator John Boyega, que estava em protestos do Black Lives Matter? Black Lives Matter, esse movimento que instigou violência, que causou depredação de patrimônios e que estava envolvido em mortes, inclusive de pessoas negras. Atos de vandalismo. Por que o John Boyega não foi tirado? Por que ele não foi demitido? Aí pode, né? Entende que essa diversidade, na verdade, não é diversidade coisa nenhuma? É só um papinho para que eles possam colocar toda a ideologia deles goela abaixo e ninguém pode questionar? Eles pintam de tolerantes, né? Eles se mostram como tolerantes, mas eles não são, pessoal. Não são. Inclusive, o que a gente fala sobre o James Gunn? Sobre a Disney demitir o James Gunn? Não vou falar que eu concordo com as piadas, com os comentários antigos dele, mas para ficar bem, né? Para ficar com essa aparência de limpinhos, de politicamente corretos, o que acontece? Eles vão lá e demitem. Depois viram o erro que cometeram. Tanto que assinaram, né, a culpa, assumiram que estavam errados quando contrataram o James Gunn de volta, não é? E o que dizer do Johnny Depp? Johnny Depp, eles demitiram do papel de Jack Sparrow, simplesmente Jack Sparrow, porque uma mulher o acusou. E, no caso, se fosse verdade, beleza, ele realmente tinha que ser demitido e preso. Mas era mentira, a mulher completamente louca, tá? Não que o Johnny Depp seja santo nem nada, mas a acusação
foi totalmente leviana, e isso foi provado. Mas por que a Disney aceitou? Ah, porque é uma mulher e ela faz parte da panelinha deles. Então a gente tem que demitir esse macho horroroso, não é? Então, pessoal, é realmente uma situação complicada, mas a Disney não parece estar querendo largar essa briga tão cedo. Nós vamos acompanhar aí as próximas declarações do Bob Iger, as próximas movimentações para ficar por dentro desse assunto que a gente gosta tanto sobre Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos, muita coisa pra gente conversar aqui. E se você ainda não é inscrito, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder esses vídeos aqui, não perder os nossos conteúdos, beleza? Para você sempre ficar por dentro desse assunto. Não vai embora sem deixar o like, porque isso ajuda muito. Curta o vídeo, que vai ajudar. Conto com a ajuda de vocês. E é isso aí, nós nos vemos aqui em breve nos próximos conteúdos do Conversas de Nerd. Esse foi o nosso quadro Notícias Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira, um grande abraço e até a próxima.